Bom, então hoje é a nossa última aula do ano, né? Eu pretendo voltar ao ano que vem, né? A partir da metade de janeiro, tá? Então, eu até pensei em encerrar o assunto nessa aula aqui, mas não vale a pena correr, é um assunto cheio de detalhes, né? Então, é melhor fazer as coisas com cuidado. Então hoje, para encerrar o ano, eu vou falar um pouquinho sobre estados assintóticos, matriz S e a forma de redução LSC. Ou seja, eu vou tratar de um assunto que é a unitariedade em teorias de calibre. Tá? Eu tinha colocado como tópico na última aula álgebra de DRST, tá? E, se não me engano, também as representações dessa aula. Eu optei por deixar essa aula por último, tá? Para o ano que vem, tá? Porque eu acho que faz mais sentido a gente primeiro falar sobre estados assintóticos e fórmulas de redução, certo? Primeiro, né? Então hoje a gente começa o quarto capítulo, que é unitariedade da Esse é com certeza um tópico nada trivial, especialmente porque em teorias de calibre a gente tem estados que não tem norma positiva, né? Então, isso é um caso dos ghosts, né? A gente precisa aprender a dar um jeito de se livrar desses estados desejáveis, né? Porque na natureza esses estados não fazem muito sentido, né? Estados com norma negativa. Não existe uma interpretação probabilística para estados com essas características. Tá? Então, esse é um assunto nada trivial no contexto de teorias de calibre. Então, vamos lá. O primeiro tópico que a gente vai abordar é estados assintóticos, matriz S e Brandorelli. Tá? Vamos lá. Primeiro, quando a gente trabalha com espaço Hilbert, né? A gente tem que escolher qual é a representação que a gente vai utilizar, né? Se a gente vai utilizar a representação de Heisenberg, ou a representação de Schrödinger, ou a representação meio que mistura as duas coisas, que é a representação de interação. Tá? Então, a diferença entre essas representações é que em uma o estado evolui e na outra evolui ou não, e na outra os operadores evoluem ou não. Tá? Então, aqui a gente vai adotar a representação de Heisenberg. Também é conhecido como Heisenberg Picture, né? O que acontece nessa representação? Nessa representação, né, os estados, eles não evoluem no tempo, né? Enquanto que os operadores, né, os observáveis, eles
colocasse a representação de Schrödinger, né? Os operadores não evoluem muito no tempo, né? Vamos observar. Então, na representação de Schrödinger é ao contrário, né? Os operadores, os observáveis não evoluem no tempo, enquanto que os estados sim evoluem de acordo com a equação de Schrödinger, certo? Bom, por que essa representação ela é conveniente quando a gente está tratando de teorias relativísticas, né? Porque a transformação de um estado para outro, referencial para o outro, ela é uma transformação simples, né? A gente implementa lá no nosso espaço de Hilbert as transformações de Lorentz ou Poincaré através de um dado operador, né? E o estado vai ser transformado, né? A gente vai passar de um referencial para o outro, simplesmente atuando com esse operador aqui. Se esses estados dependessem explicitamente do tempo, então a gente teria que incluir aqui essa dependência do tempo nos estados, né? E aí isso complica um pouco a nossa vida, né? Então, a gente passa de um referencial S para um referencial se a gente passa de um referencial S para um referencial S', nosso estado do sistema vai passar para tem um estado aqui nesse sistema de referência. O estado do outro sistema de referência vai ser esse nosso operador unitário, certo? Ok. Então, quando a gente vai considerar o processo, como eu falei na primeira aula do curso, né, a gente geralmente estuda processos de espalhamento, né? A gente tem um conjunto de partículas aqui que elas não estão interagindo, né? Elas colidem, né? Interagem entre elas. E aqui sai um outro conjunto de partículas. Né? Então aqui vai ter um estado que vai caracterizar essas partículas no estado inicial e um outro estado das partículas nessa configuração final, certo? Bom, como a gente vai usar essa representação de Heidegger, né, e o estado não vai evoluir com o tempo, isso significa que o estado que vai representar essa configuração inicial, por exemplo, esse estado vai conter toda a informação física a respeito do sistema. Tanto essa configuração final de partículas livres, quanto a interação que vai acontecer no sistema. Tá? A mesma coisa vale para esse estado final aqui, né? Que ele também vai conter informações da configuração das partículas, no final do espalhamento, e da interação que vai acontecer no sistema. Tá? Então vamos colocar assim. Nessa representação, os estados, que a gente vai chamar de estados assimpóticos depois, né? Contém toda a informação do processo. Ou seja, a interação, toda a informação do processo, a interação do sistema, né? Interação existente no sistema.
vibrações finais, iniciais da parte das partículas, né? E mais alguma outra coisa que puder existir, certo? É isso, tá bom? Então, como que a gente vai rotular esses estados iniciais, esses estados finais, certo? Vai para esse lado. Então, a gente vai rotular esses estados iniciais e finais, a gente vai utilizar, a gente vai chamar eles de estados in e estados out, tá? E para rotular eles, eu vou usar os números quânticos das partículas. Como eu falei na primeira aula, né, essas partículas vão ter momento, vão ter spin ou helicidade, vão ter outros números quânticos, né, sei lá, número bariônico, etc. Então, vamos utilizar esses números quânticos para rotular esses estados iniciais e finais, tá? Então, utilizaremos os números quânticos das partículas finais para rotular os estados. Aí, além disso, né, chamaremos de IN dos estados iniciais, né? E out para os estados finais. Ou seja, in estados que estão entrando, né, e out estados que estão saindo. Ok. Então eu vou rotular. Esse estado inicial vai ter, digamos que ele tem aqui N partículas, né? E aqui N partículas. Então a gente vai levantar dessa forma, né? P1 seria P1, sigma 1, densidade do spin, a massa dessa partícula, os elementos dos números quânticos, né? Depois eu teria P2, sigma 2, M2, assim vai, né? E aí eu vou utilizar um outro rótulo aqui para, no caso do estado in, e para os estados out aqui, eu vou colocar um barra aqui, que é como os livros colocam nessa notação. Estados out. Bom, para não ficar toda hora escrevendo esses números quânticos, a gente pode chamar tudo isso aqui de alfa, né? Esse conjunto de números quânticos de alfa. E esse conjunto de números quânticos aqui embaixo de beta. O alfa dele, né? Vou usar uma letra dele. Tá? Então isso aqui significa alfa. Isso aqui fica
Então, aqui, por aquela anotação, né, que a gente vai ter um estado alfa, que a gente vai ter um estado, uma configuração alfa e uma configuração beta, né? Então, essa a amplitude de transição desse processo, amplitude de transição, alfa para beta, vai ser, como a gente calcula lá em mecânica quântica, né? Vai ser o produto interno entre esses dois estados aqui. Tá? Vai ser beta alt e aqui vai ser alfa. E essa amplitude de transição, essa amplitude de probabilidade, a gente denota como sendo S beta alfa, que é o chamado elemento de matriz S. Então, se a gente quisesse obter a probabilidade desse processo, a gente simplesmente tomava o módulo ao quadrado disso aqui. Isso daria a probabilidade desse processo acontecer, certo? Por enquanto, a gente vai se preocupar só com amplitude de probabilidade. Bom, esses elementos aqui, esses estados em alt, eles podem ser normalizados, né? Esses estados podem ser normalizados da seguinte forma. Usar essa normalização aqui, né? Então, digamos que eu tenho dois estados in, né? Então, isso aqui vai ser uma delta e alfa. Tá. Bom, essa aqui, como aqui tem vários números quânticos, né? Então, essa delta aqui, ela vai incluir também, tem momento, né? Então vai incluir uma delta de gira, vai incluir também uma delta de crônica, né? Porque a gente vai ter um índice discreto aqui para velocidade do spin, né? Para massa, que também é um tipo de partícula, vai ser um índice discreto. Então, se a gente tiver números quânticos contínuos, como no caso do momento, a gente vai ter uma delta de gira aqui. Se a gente tiver índices discretos, a gente vai ter uma delta de crônica. Então, tentando dar uma ideia do que seria essa delta. Tá? E a gente pode utilizar a mesma normalização para os estados altos. Ok. E agora, nada de estranho, né? Eu tenho dois produtos de estados, eu simplesmente normalizo eles, tá? Agora vem uma hipótese fundamental para tudo que a gente vai fazer aqui. Tá? Tanto para essa teoria de matriz S, né? Quanto em teoria de campos. E em algum momento a ideia é conectar essas duas coisas. Tá? Então, uma hipótese fundamental que a gente vai utilizar é a chamada hipótese da completeza assintótica. Tá? Então, aqui utilizaremos
quer dizer? Isso quer dizer que esses estados in e out formam um conjunto completo no espaço de estados que a gente vai trabalhar. Tá? Então vamos chamar aqui de espaço de estados, né? Não vou dizer que não vou usar a letra H, porque H a gente usa para espaço de Hilbert, tá? Só que em teoria de campos, principalmente em teorias de calibre, a gente vai trabalhar com espaços maiores. Não são espaços de Hilbert. No final a gente vai mostrar que existe um espaço de Hilbert, mas toda a teoria ela é primeiro formulada num espaço maior, chamado aqui o espaço de estados, tá? E esse espaço de estados, aqui eu já estou falando em teoria de campos, né? Vamos com calma. A gente vai utilizar isso em teoria de campos, é isso, né? Mas aqui a gente está falando de estados, né? Então vou chamar de H mesmo. Tá? O nosso espaço de estados vai ser igual ao espaço in e o espaço out. Ou seja, isso quer dizer, igual aqui, quer dizer que esse conjunto de estados in é um conjunto completo. Ou seja, todo o estado de H eu vou poder escrever como uma sequência de estados in ou estados out. Certo? Então essa vai ser a nossa hipótese fundamental da completeza assintótica. Tá? Então, se esse conjunto de estados é completo, e esse conjunto de estados altos também é completo, e eles têm essa normalização, então deve existir um operador que relaciona esses dois conjuntos de estados, e esse operador é um operador, na melhor das hipóteses, um operador unitário. Isso quer dizer que deve existir um operador que a gente vai chamar de S, né? Bom, aqui eu vou colocar também a caso mais geral que seria pseudo-unitário. Né? Chamado operador S. Tá, ok. Eu obtenho o estado. Deixa eu ver como é que eu contei isso aí. Eu obtenho o estado in atuando com esse operador no estado out. Então eu vou ter o estado in atuando esse operador aqui no estado out. E eu vou poder também obter o estado out atuando com conjugado nessa daí no estado
vem da normalização, né? Bom, da normalização também decorre que S dado S tem que ser igual a identidade. E o mesmo vale para S dado. Tem que ser igual à identidade. Não é difícil de demonstrar isso. Vamos fazer o exemplo aqui do caso 1, né? Verificação. Então vamos lá, vou pegar esse estado 1. Então vou pegar dois estadozinhos. Alfa e beta. Então, daqui decorre aqui. Bom, para obter o beta, né, o BRA, né? Eu vou tomar uma conjugada, então vai ficar beta out embaixo. Ficar beta out S die. E o min vai ser simplesmente S de alfa out. Tá? Bom, isso aqui a gente sabe que tem que dar uma delta, né? Então, para dar uma delta, isso aqui tem que ser igual a identidade. Decorre que beta out é alfa out. Isso aqui também é igual a delta. Para mostrar isso daqui, né? A gente pega out no lugarzinho. Então esse é o nosso operador S. Tá? Ok, então vamos agora pensar nas propriedades que esses estados in out devem ter. Vamos pensar em relação às transformações de Poincaré, né? Então, em relação às transformações de Poincaré, como é que eles se transformam? Como esses estados aqui têm informação das partículas livres que vão aparecer, né, nos estados inicial e final, e a gente quer implementar essa SPT da forma mais simples possível, aí a gente vai postular que esses estados se transformam, em relação às transformações de Poincaré, como estados de partícula livre. Tá? Ou seja, digamos, eu vou ter lá um certo operador atuando no estado spin, tá? Que é uma representação do grupo de Poincaré. E se atuar no estado linear, agora eu vou voltar com aquela notação, né? P1 S sigma 1 e assim vai, né? Isso aqui deve se transformar como estados de partícula livre. Então isso aqui deve ser proporcional a
exponencial menos I, A, que é a parte da translação, né, do quilômetro, P1 mais P2 mais etc. E aí, a parte de Lorentz aqui, né, vai modificar também esse índice sigma, né? Vamos definir lá na primeira aula, né? Então a gente vai ter sigma 1, sigma 2, assim vai, né? A soma. E aqui a gente vai ter uma representação unitária do Lorentz, né? Sigma 1, sigma 1. Aqui vai estar o elemento do Little Group, né? Do grupo de isotropia, que é uma função da transformação do Lorentz no momento P1. Aqui vai ter sigma 2', sigma 2, P2. E cada uma dessas representações aqui vai depender do espinho da densidade da partícula. Então a gente poderia colocar aqui a natureza do sigma, né? Seria sigma 1, sigma 2, tá? Vai ter outras representações, né? E aí aqui vai ter o estado transformado, né? Transformação do Lorentz a todo momento. Sigma 1', aqui vai ter lambda P2, sigma 2', P2 e assim vai. E aqui é um estado I. Certo? Então a gente vai definir esses estados como tendo essa transformação aqui. A gente vai procurar estados, claro, a gente vai ter que construir explicitamente esses estados, né? A gente vai usar isso utilizando teoria de campo, né? Mas a ideia é que eles têm que ter essa transformação aqui. Tá? Para os estados out, a gente vai ter também uma outra, a gente pode ter uma outra representação aqui. Não precisa ser necessariamente a mesma representação. A gente poderia ter uma outra transformação out. Iria para os estados out. E a transformação é semelhante. A gente vai trocar o P1 pelo P barra, né, que foi uma notação que eu utilizei antes, né, e o sigma vai também ter um barra, né, que vai ser alto. Qual é a hipótese fundamental que a gente vai fazer aqui? É que essa representação aqui é a mesma. Tá? Tanto o in como o out são o mesmo, né? Então, a outra hipótese fundamental. O in é igual ao out, que a gente também vai chamar a transformação que implementa o grupo de Log e Poincaré é o mesmo. Mais uma hipótese. O fato é que a gente consegue construir uma teoria de campos, né? E, ao menos perturbativamente, a gente consegue construir estados
em out que tem essa propriedade. Tá? Então, com essa propriedade aqui, como que os elementos de matriz S se transformam? Então, isso eu deixo como exercício, né? Então, o que você tem que fazer é simplesmente pegar, esse aqui seria o estado do outro referencial, né? Esse aqui seria o estado do referencial, digamos, S, né? E aqui esse U vezes esse estado, que seria o estado no referencial do S1. Então, a ideia é encontrar a relação exercício. Encontre a relação entre S beta alfa linha, né? Que é no referencial S', e S beta alfa, que é o elemento de matriz S no referencial S. Ok. Bom, a gente, falei lá no começo que a gente só vai usar a representação de Heidegger, certo? Então, os estados não evoluem com o tempo. Ok. No entanto, a gente pode passar de um referencial para outro, né? Então, quando a gente passa de um referencial para outro, acontece aqui, né? A gente modifica o estado, né? Então, a gente pode utilizar, né, esse fato, né, que a gente pode passar de um referencial para o outro para obter algumas propriedades desses estados, assim, desses estados em out, né, que são os estados assintônicos. Tá? Então, suponhamos que a gente tem um referencial S. Um referencial S. Nós suponhamos que existam dois referenciais S e S. E os tempos desses dois referenciais vão estar relacionados da seguinte forma. O tempo no referencial S', que eu vou usando para cruceirinha, ele vai estar transladado em relação ao tempo medido no referencial S, que eu vou chamar de tempo. Está transladado por um certo tal, certo? Uma certa unidade tal. Tal é uma constante. Né? E isso está compatível com um grupo de Poincaré, né? Você pode ter translações, né, nas coordenadas espaciais e no tempo também. Tá? Então, nesse caso, como é que vai ser o nosso operador U? Tá? O nosso operador U, ele vai ter o quê? Ele é exponencial, que menos I, tem os parâmetros da transformação de Lorentz, né? E também os parâmetros da nossa translação. Aqui
que é o nosso momento, quadro-momento. Então, quando a gente só tem translação, né? Então, isso aqui é a identidade, né? Então, vai ficar. Nesse caso, a gente vai ter U e o A vai ser o quê? Vai ser só o tempo, né? Então, a gente pode seguir a gente é um quadro vetor, né? Mas a gente vai usar só o tempo, né? Vou colocar só o tempo. Isso aqui vai ser igual a exponencial menos I. Aí como só tem a parte temporal, né? E aí quem que é o nosso P0? P0 é a nossa hamiltoniana do sistema, né? Então, a hamiltoniana é o gerador das translações temporais. Então esse é o nosso operador, né? Que vai implementar essa translação no tempo. Tá? H é a hamiltoniana do sistema. Eles são autoestados também da hamiltoniana. Então a gente vai ter aqui pH atuando em alfa, né? In ou out. Isso aqui vai ser igual ao quê? Já que é um autoestado, a gente vai trocar o operador pelo alto valor desse estado. Exponencial menos I tal energia no estado alfa. Então essa é o resultado da atuação desse operador de translação sobre o estado in ou o estado out. Vou colocar aqui depois. É um autoestado. E aí? Agora, o que a gente pode fazer para que a gente tenha esse tal? A gente pode brincar com os limites tal indo para infinito e tal indo para menos infinito. Tá? Vamos ver o que aconteceria aqui nessa expressão que a gente tomasse tal indo para infinito e tal indo para menos infinito. Então, a primeira coisa que a gente pode se perguntar é que será que esse limite existe? Porque a gente vai ter uma exponencial aqui, né? E essa exponencial no limite tal indo para infinito, ou menos infinito, ela não converge, né? E esse estado aqui é independente do tempo. Independente do tempo. Então, a primeira coisa que a gente deveria fazer é encontrar uma maneira de definir de forma precisa esse limite. Ou existe alguma forma, a gente pode modificar esses estados de tal forma que esse limite existe? E a resposta é que existe. Para isso a gente precisa fazer aqueles chamados pacotes de onda.
E a gente introduz uma certa distribuição lá, né? Vai depender dos números quânticos, da energia, né? Principalmente, de tal forma que quando eu vou multiplicar isso por esse pacote, né? De tal forma que esse limite, quando o t vai para infinito ou menos infinito, esse limite esteja bem definido. Tá? Aqui eu não vou fazer isso, cuidado, porque no final, a expressão que eu vou ter, ela é, ao menos de forma simbólica, assim, ela vai ser a mesma que eu vou derivar, sem levar em consideração esses pacotes. Né? Mas é importante pensar, né, que estou fazendo isso de forma implícita, tá? Eu estou considerando a existência de um pacote aqui que é necessário para que o limite seja bem definido. Tá? Como eu falei, né, como a expressão final ela vai depender desse pacote, né, eu não vou carregar explicitamente isso. Então vamos assumir que esse limite existe para t indo para infinito, t indo para menos infinito. Limite tal, tendendo a mais infinito, exponencial de menos i h tal alfa i. Então aqui o limite seria o limite assintótico. Para mais infinito ou menos infinito. Né? Então vamos considerar primeiro tal indo para mais infinito. Exponencial de menos i tal de alfa alfa. Já que isso é o estado final, né, eu vou tomar o limite t indo para infinito. Né? T mais tal. Então, se eu tomar t para infinito, para todo definito, vou ter t' infinito, t' muito grande, né? Então, o que eu referencial com S vai ver? Vai ter um sistema na configuração infinita, com t indo para infinito. Né? Então, vai ver os estados como partículas livres, né? Sistema com partículas livres, né? Na configuração final. Então, isso aqui, o limite assintótico, esse referencial deve ver exponencial de menos i alfa, tal, energia, né? E alfa, as partículas da configuração alfa, e essas partículas devem ser partículas livres. Né? Então, esse F aqui eu vou utilizar para partículas
acontece quando a gente toma um limite vital indo para menos infinito. Nos estados indo. Então, o que a gente vai ver é o sistema, esse hoje referencial veria o sistema na configuração de partículas livres, né? Como se estivesse congelado, né? Seria a alfa também de partícula livre. Então essas seriam as condições assintóticas, né? Para os estados em alto. Voltando, lembrando, né, que eu deveria colocar fazer um certo pacote aqui, né, nesse estado, para que esse limite estivesse bem definido. O que acontece em muitos casos, né? Então, que é algo comum em teoria quântica do campo. Tá? Então, em muitos casos, a gente vai poder escrever a nossa hamiltoniana como sendo uma hamiltoniana livre, né? Mais um termo de interação. Tá? É a hamiltoniana. Esses nossos estados livres aqui, eles são autoestados da nossa hamiltoniana livre. Tá? Também. Então, nessa situação, isso implica que exponencial de menos H0 tal, em alfa, vai ser igual a exponencial de menos I e alfa tal, alfa livre, né? E a gente vê como é que a gente pode reescrever essa expressão aqui em cima, né? Então aqui a gente pode pensar que a gente vai ter esse operador aqui atuando no estado livre, né? Eu poderia colocar aqui H0. Então, vamos analisar nesse caso. Então. Esse caso aqui é muito importante. Então, nessa situação, passamos assim, tchau, tá tranquilo aí? Sim, Tem algum horário para sair hoje? Oi? Não. Não, não tem? Estou tranquilo. Então vamos seguir o baile. Sim. Então nessa situação a gente pode escrever o seguinte, bom, vamos pegar o nosso estado
out. Vamos pegar. Out. E agora a gente pode introduzir uma identidade, da seguinte forma: IH tal. IH tal. Exponencial de menos IH tal. Em alfa. Identidade. Aí eu posso tomar um limite tal indo para infinito, mais infinito nesse estado aqui. Exponencial de IH tal, exponencial de menos IH tal, alfa out. Bom, tudo que a gente discutiu ali, né? Quando tal vai para mais infinito, esse cara aqui tem de forma assintótica para exponencial de I alfa tal vezes o estado livre, né? Só que o estado livre eu também posso escrever dessa forma aqui, né? Quando eu posso separar minha hamiltoniana em duas partes, né? Então eu posso escrever assim: limite tal indo para mais infinito, exponencial de IH tal, exponencial de menos IH0 tal, alfa out. Certo? Aqui já mudou, né? Vai para o estado livre. Eu posso fazer a mesma, algo semelhante com o estado out. Nada me impede do estado limpo. Nada me impede de fazer isso com o estado limpo. E aqui tomar o limite menos infinito. E no final a gente também vai ter essa expressão aqui, né? Vai ter menos infinito. Bom, o nosso estado in e estado out, eles são independentes de tal. Então, isso aqui também é verdade. Alfa, out, in. Então, eu tenho uma expressão aqui para o meu estado out e para o meu estado in em termos de operadores aqui de transformação temporal e para o meu estado livre. Então, o que a gente pode fazer agora? A gente pode obter uma expressão para o meu estado, para o meu elemento de matriz S. Então, isso significa aqui S beta alfa, que é o meu estado beta out, alfa, vai ser o quê? Vai ser o limite. Bom, aqui vou ter dois limites aqui, né? Um para o out e um para o limite. Então, para o out eu vou chamar de tal, para mais infinito. Então, eu vou ter vou colocar assim, tal linha indo para menos infinito. Então, vou pegar esse meu estado out aqui, eu vou ter esse pra, né? Aqui eu tenho cat, então eu tomo conjugado, tá? Então isso aqui vai ser alfa, beta, né? Aqui é beta. Beta free. Vai ser exponencial de H0 tal, exponencial de menos IH tal. Isso aqui
estado in. Aliás, para o estado out. Agora, para o estado in, eu vou ter essa mesma expressão, porque esse aqui é o cat. Eu já tenho cat. Então vai ficar exponencial IH tal 1, exponencial de IH0 tal 1, alfa I. Certo? Esse operador aqui eu posso chamar de ômega. Vai depender do T e do telinha, né? T tal e tal. Então, então, definindo esse operador aqui, um sanduíche para você. Aqui eu tenho as duas hamiltonianas aqui, né? Elas comutam, né? Então eu posso juntar uma exposição. Então vai ser menos IH tal menos tal 1 exponencial de menos IH0 tal 1. Então, definindo dessa forma, né? Podemos escrever o elemento de matriz S, né? S como S beta alfa. Ok. Bom, eu vou tomar T para infinito e T' para menos infinito, né? Então eu já posso indicar aqui dentro, né, do argumento, né? Lembrando sempre o que eu estou fazendo, né? E ômega mais infinito menos infinito de alfa F. Bom, que legal! Obtive uma expressão para o meu elemento de matriz S em termos dos estados livres, certo? E desse meu operador aqui, que depois eu vou trabalhar um pouquinho mais ele. Tá? Bacana é isso, né? Eu vou ter a minha matriz, o meu elemento de matriz S em termos de estados livres. Esses são estados livres mesmo, tá? Porque os estados em out, como eu falei no começo, eles são os estados da teoria interagente, são os estados do H. Tá? E eles têm essas propriedades, né, de se transformarem como estados livres, mas eles são estados interagentes, né? Estados da teoria interagente. Para finalizar essa primeira parte, essa primeira sessão, eu vou ter uma equação para esse operador ômega aqui. E depois eu vou resolver essa equação de forma interativa. Tá? E no limite, para tal indo para mais infinito e t indo para menos infinito, eu vou ter uma expressão fechada muito conveniente para se trabalhar. Tá? Então vamos usar qualquer equação do ômega. Podemos derivar uma equação diferencial
está derivando ômega em relação a tau 1. Em relação a tau, não tau. Bom, eu poderia ter trocado aqui, já que o nome da variável é código, né, eu posso trocar tal por t', né? Então vamos fazer isso. Vamos trocar tal por t e tal' por ti. Tá. Então, derivando, o que vai acontecer? Então, eu vou derivar em relação a t a exponencial de menos ti h0t exponencial de menos i h t menos t', exponencial de menos i h0t'. Vou tentar tudo isso aqui. O primeiro termo aqui com t é esse aqui. Então, o derivo exponencial vai cair i h0. Vai ficar i h0 exponencial de i h0t exponencial de menos i h exponencial de menos i h0t. Aí, segunda alta derivada vai derivar esse, usar a regra do produto, né? Então vou derivar esse termo aqui. Então vai ficar mais exponencial de i h0t, derivando aqui vai ficar menos i h exponencial de menos i h t', exponencial de menos i h0. Aqui, o que eu tenho? Aqui eu tenho o próprio ômega. Aqui eu tenho o próprio ômega. Então eu tenho i h0 ômega t'. Aqui eu não tenho o h0, né? Eu tenho esse ômega. Eu tenho o h, né? O h não comuta com o h0 a princípio, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso introduzir aqui uma identidade também. Eu posso introduzir aqui exponencial de menos i h0t, exponencial de menos i h0 mais i h0t. Quando eu faço isso, o que eu vou ganhar? Aqui vai aparecer i h0t exponencial, que é o próprio ômega. Tá? Então, vai ter mais exponencial de menos i h0t, h0 menos i h0, menos i h, desculpa, menos i h, e ali aqui em cima eu vou ter ômega. Ômega de t e t'. Aqui vai ter uma exponencial. Então, exponencial bom, aqui quem que é o nosso H0? H é H0 mais V, né? Então, aqui vai ter H0 mais V. Vou pegar o H0. O H0 vai comutar com a exponencial. Então, eu vou poder jogar para cá esse H0 com o I, né? Vai ficar menos I. E o termo que sobra aqui é o próprio ômega. Então, esse primeiro termo aqui vai cancelar com esse termo aqui. O que vai sobrar é só menos I exponencial de I h0t, V exponencial de
Se vocês estiverem lembrados da representação de interação, que é uma outra representação, né? A gente tem a representação de Heisenberg e Schrödinger e tem a representação de interação. Esse meu V aqui, multiplicado pela esquerda e pela direita por esses operadores aqui, com um hamiltoniano livre, é um operador V na representação de interação. Então, lembrando da representação de interação, nosso V com exponencial de menos IH0 T exponencial de menos IH0 T é o nosso um operador na representação de interação. Vou botar um índice I aqui e ele vai depender de T. Vai. Esse é o nosso V na representação de interação. Então eu posso reescrever a minha equação como sendo d ômega t minha equação de t vai ser igual a menos i vi t na representação de interação ômega t a. Mas eu posso multiplicar os dois lados por I, né? Então, vamos multiplicar I. Nosso operador ômega satisfaz essa equação diferencial, que se vocês lembrarem da representação de interação, que a gente introduz é comum ele chamar de U, né? Operador U de função, né? Função dos estados, né? Você vê que aquele operador U também satisfaz essa equação diferencial aqui, né? Bom, como que a gente pode resolver essa integral, essa equação diferencial? Primeiro a gente pode transformar isso aqui numa equação integral, né? Integrando, sei lá, um certo D, um certo D aqui, vamos colocar assim, né? A gente obtém o ômega de D sendo a identidade menos I T V de interação, certo? O parâmetro. Ou calminha pelinha, eu acho. Não lembro direito. Você integra em tal. Você pode transformar isso numa equação integral. Ou seja, você tem aqui ômega e aqui tem ômega também dentro de uma integral. Mas você pode, como aqui tem interação, você pode, de forma iterativa, né? Você pode substituir, né? Aqui o U por isso daqui. Aí vai dar, então, iterando, né? Você vai ter I menos I, T. O primeiro termo é o salto da termo que vai ser mais menos I ao quadrado, aí vai ter duas integrações, aqui vai ter duas vezes interação,
vai, né? Se eu não me engano, isso aí é um limite. Ter indo para mais infinito e ter indo para menos infinito, a gente vai ter o nosso omega de mais menos infinito. E o legal é que essa série aqui, a gente tem uma representação interessante para ela, que é termos, vai aparecer o nosso operador de ordenação temporal. Eu já falei em alguma dessas aulas aí, né? Ele ordena os operadores em ordem temporal, né? Porque ele é exponencial e menos i, a integral de menos infinito até mais infinito. E o parâmetro, né? Pode ser vital. Nosso termo de interação. Então, essa aqui é outra expressão importante dentro de vários teorias de campos. A gente obtém uma forma explícita para o nosso operador omega. Então a gente sabe quem é o nosso V, no princípio. A gente sabe quem são os estados livres da nossa teoria, né? Tem resolvendo o nosso H0, achando os autoestados de H0. Então a gente tem a princípio tudo para poder fazer ao menos teoria de perturbação. A gente, esses nossos V's aqui em teoria de campos aqui vai ser a nossa, vai ser uma densidade aqui, hamiltoniana, né, interação, vai ser uma integral do volume, aí os campos vão estar na representação de interação, então eles satisfazem na representação de interação as equações de Heisenberg para a hamiltoniana livre. Então vão ser campos livres. A gente sabe como calcular o valor esperado de campos livres com estados livres. A gente pode utilizar o teorema de Wick para trocar a ordem temporal pela ordem normal. Com isso, fazendo isso, a gente vai gerar todas aquelas regras de Feynman, né? Todos aqueles diagramas de Feynman, então a gente consegue, a princípio, calcular isso daqui. Tá? Bom, eu teria ainda coisas para falar hoje, né? Mas já acho que por hoje está bom. Eu gostaria de falar sobre campos assintóticos, né? Da fórmula LSZ que eu coloquei aqui, a fórmula de redução, que nos diz como obter elementos de matriz S a partir do valor esperado no válido. Isso aqui são as nossas funções de Green, né? Como obter elementos de matriz S a partir dessas nossas funções de Green, né? Mas hoje está bom, né? Estou cansado, então vamos deixar isso tudo para o ano que vem, né? E aí, o ano que vem, a gente começa a falar sobre. Então, esse aqui que eu falei foi a teoria geral, né? Vamos falar sobre computaridade nas teorias de Cayley, tá? Especificamente nas teorias de Cayley. Certo? Então, por hoje era isso. Valeu, obrigado. Até a próxima.